Olá pessoal, primeiramente eu já gostaria de agradecer a disposição dos senhores em nos ouvir, ler o nosso artigo e agradecer também aos organizadores do Congresso Ibero-Americano, da importância que se tem, né, que já alcançou esse congresso, do apoio das universidades aí da Espanha, especialmente e carinhosamente a Universidade de Las Palmas. Meu nome é Renato Delova, sou professor universitário aqui de Direito aqui no Brasil. Ao meu lado a advogada e também pós-graduanda Bruna, que já iniciou há algum tempo a pesquisa sobre os reflexos da Constituição Francesa aqui no sistema constitucional brasileiro, né? E ela vai expor para nós aqui, como já há algum tempo vem pesquisando, qual é o diálogo desses dois sistemas, como o Brasil veio se construindo com essas influências do direito francês. Nós sabemos que existe a influência de diversos países, né, sistemas jurídicos de diversos países, mas nesse momento trabalhar exatamente como o direito francês contribuiu e pode contribuir conosco. Bruna? Obrigada, professor Renato Delova. Gostaria de início agradecer a disposição dos colegas em assistirem esse vídeo. Espero que ao final do nosso diálogo a gente consiga ter uma noção aí do nosso sistema constitucional aqui no Brasil, pautado no sistema constitucional francês, que parece que é um momento de extrema importância no Brasil conversarmos sobre isso, levando em consideração nossa crise institucional aqui sem precedentes. O sistema constitucional francês é importante ser estudado porque desde os primórdios ele influenciou e pautou praticamente todas as constituições do mundo ocidental moderno. E sua principal contribuição foi em relação à inserção do sistema democrático dentro das constituições aí que a gente tem desde depois de 1800. O sistema constitucional francês ele precisa de início ser estudado como um bloco, considerando que a França ela não tem o hábito, né, aí dos seus legisladores de se divorciarem das constituições anteriores. Elas são sempre acrescidas, são sempre melhoradas, levando em consideração a própria evolução da sua sociedade. Então elas não são excluídas no caso de uma nova da vinda de uma nova constituição, elas são melhoradas. E por isso a sua principal contribuição aqui no Brasil foi a ideia de uma democracia, um Estado democrático de direito, e a sua inclusão dentro da tripartição de poderes, que na França é muito bem delimitada, embora tenha sido feita a última Constituição de forma muito rápida, em menos de 4 meses ela estava pronta, com pouco debate popular. Ainda assim é uma Constituição extremamente democrática, não muito diferente da nossa Constituição aqui no Brasil, que é de 1988, recentemente nova, e se a gente for levar em consideração o lapso temporal, ainda mais levando em consideração que o Brasil havia acabado de sair de uma ditadura militar. Então foi uma grande conquista para o Brasil, né, o sistema democrático, a inserção, né, e essa importação dessa ideia, desse princípio francês. As constituições francesas são sempre muito principiológicas, muito carregadas de valores, as normas são muito simples, muito fácil de entendimento, um pouco diferente do que acontece na nossa Constituição, que, como eu disse, o Brasil havia acabado de sair de uma ditadura militar. Então a nossa Constituição ela é bem esmiuçada, ela é bem detalhada. A gente vai ver aqui mais pra frente até algumas coisas desnecessárias, infelizmente, mas é um documento político, antes de mais nada, uma Constituição. Ela foi feita principalmente para o Estado, para suas atribuições negativas, para sua delimitação, e aí a delimitação do seu poder em relação à sua sociedade. Como eu estava falando da inserção da democracia, a gente entrou aí na discussão do sistema de tripartição de poderes, idealizado por Montesquieu, com alguma influência do inglês Locke. E a principal ideologia do Montesquieu foi delimitar esses 3 poderes que funcionariam no sistema de freios e contrapesos. O sistema constitucional francês, esses freios e contrapesos são muito bem delimitados, eles funcionam bem, o judiciário tem a sua atribuição específica, embora o judiciário tenha no máximo 4 artigos dentro da Constituição Federal Francesa, diferente da nossa, que esmiuçou bem no sistema judiciário brasileiro. O sistema legislativo francês funciona muito próximo do legislativo brasileiro, sistema bicameral, 2 câmaras, então aí deputados e senadores. A única diferença em relação à eleição dos senadores deles é diferente da nossa, como eu disse, é muito mais democrático. O sistema executivo funciona também da mesma forma que a nossa. A participação popular francesa é um pouco menor, mas não porque não tem um mecanismo definido, ele é muito próximo, tem o referendo, plebiscito, iniciativa popular, mas é porque o seu legislativo talvez funcione bem. Então eles não usam tanto a iniciativa popular, que nem existe tão presente no Brasil essa parte. Mas levando em consideração os últimos acontecimentos aqui no Brasil, e como o sistema constitucional está em constante evolução, não só no Brasil como no mundo, se conversam
dependendo do momento de crise ou não, eu queria discutir um pouco mais com vocês sobre o nosso sistema judiciário atual. Como nós dissemos, o Brasil também funciona na tripartição de poderes, nos freios de contrapeso, principal contribuição do sistema francês, mas aparentemente o nosso sistema de contrapesos está mais nítido, mais limitado que o sistema de freios. Então, nosso legislativo, executivo e judiciário, hoje, na nossa crise institucional que vivemos aqui no Brasil, muito veiculada no mundo, nós temos praticamente uma queda de braço, uma discussão entre esses três poderes. E parece que nos últimos anos o judiciário brasileiro se levantou um pouco mais em relação aos outros dois poderes, legislativo e executivo. E aqui no Brasil estamos experimentando uma coisa que a França experimenta há muitos anos. Quando o sistema judiciário francês foi criado, o judiciário francês não se importa das discussões de inconstitucionalidade, ele se atém sempre ao mérito das questões, das lides que são levadas a ele. Aqui no Brasil, os tribunais fazem o controle de constitucionalidade em dois momentos diferentes, mas nós não temos um conselho específico que nem a França tem em relação ao conselho constitucional, que apenas se atém à formatação das leis e sua constitucionalidade de acordo com o seu documento. Fica muito mais fácil, muito mais simples, principiológico e de mais valia a sua aplicação. A diferença que a gente vem experimentando no Brasil é diz respeito exatamente ao Conselho Constitucional. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, que deveria fazer as vezes do Conselho Constitucional na França, ele também se atém às discussões de mérito hoje. Então, o nosso Supremo Tribunal ele faz duas avaliações, dois controles diferentes de constitucionalidade. O mais comum é o controle concentrado, que não vai fugir muito do que o Conselho Constitucional faz na França. Então, ele avalia as leis, determina se alguma norma ou algum artigo, algum detalhe pequeno seja inconstitucional, declara sua inconstitucionalidade e sua aplicação ela é retroativa no tempo, ela vincula todos os cidadãos dentro do território brasileiro e ela é vinculante aos outros tribunais. Então, os outros tribunais têm que aplicar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A diferença está no controle difuso. O controle difuso no Supremo Tribunal Federal, ele é feito com as primeiras instâncias aqui pra gente. Então, ele avalia a questão de mérito e se atém especificamente, ele está vinculado ao mérito da questão. Então, a decisão da inconstitucionalidade diria respeito entre as partes que estão discutindo naquele momento. Contudo, nós estamos experimentando hoje o fenômeno da abstrativização desse controle difuso, que a gente pode chamar de abstrativização do sistema do nosso Supremo Tribunal Federal, que vai fazê-lo se aproximar demais ao Conselho Constitucional. O nosso artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, ele diz que em caso de controle difuso, o Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele declara a inconstitucionalidade dentro do processo e remete ao nosso Senado. E o Senado decide a efetividade daquela inconstitucionalidade e sua vinculação a todos os cidadãos em território nacional. E se ele declarar que é inconstitucional mesmo, aí se dá publicidade. O nosso Supremo Tribunal Federal, recentemente, ele fez uma mutação dessa interpretação. Então, ele entende que toda decisão feita no âmbito do seu pleno, do seu plenário, dos seus 11 ministros, ela deve sim ser vinculada a todos os cidadãos. Então, o controle difuso ele vai funcionar igual ao controle concentrado. Ele vai estender a todos, vai ser retroativo no tempo e vai vincular a todos os tribunais. Isso é uma alteração da interpretação desse artigo 52 nosso aqui na Constituição Federal. Caberá apenas ao Senado publicar da publicidade dessa sua decisão. Isso faz com que o Conselho Constitucional francês esteja sendo importado em seus princípios e valores para o nosso Supremo Tribunal Federal. Porque a realidade que a gente experimenta hoje é uma grande dificuldade do cidadão comum realizar algum debate no Supremo Tribunal Federal. Ele realmente tem se atentado mais às questões principiológicas e normativas. Não é uma transcendentalidade aí do motivo determinante, mas há que se falar realmente um novo conselho, um novo modelo do Supremo Tribunal Federal no Brasil. E é a nossa alteração mais importante aí dentro dos últimos anos no âmbito constitucional. Então a gente consegue perceber aqui na exposição da Bruna alguns aspectos da influência da Constituição francesa no direito brasileiro, na Constituição brasileira. A diferença, a gente consegue perceber ainda, é que a Constituição francesa acabou sendo construída de baixo para cima, com uma participação maior do povo, com uma compreensão maior do que estava sendo discutido, um poder constituinte originário, portanto, é mais presente na Constituição Federal, diferentemente aqui no Brasil, em que a Constituição é ótima, é a melhor lei, talvez comparada no mundo todo, mas alguns direitos não foram ainda devidamente debatidos ou devidamente qualificados para poder dar eficiência para eles. Então a gente consegue
perceber a grandiosidade dessa discussão e a importância de manter pesquisas nesse sentido. Mais uma vez nós agradecemos o apoio de todos, a compreensão de todos e um grande abraço para todos vocês. É isso aí, pessoal. Espero que seja de grande valia para vocês esse estudo. Acompanhem os nossos trabalhos, que a gente vai continuar aí estudando a evolução do sistema constitucional brasileiro frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo também na Europa. Um grande abraço.